Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Você percebeu que o nosso sistema de ensino ele funciona através de um processo, de uma sequência. E após concluir todo o processo, atingimos o objetivo que desejávamos. Vou te explicar melhor com um exemplo. Eu quero ser engenheiro. O que faço? Ingresso na faculdade e aí vou receber todo um ensino que me capacita para ser engenheiro ano após ano, até que finalmente concluí, me entregam um diploma e me falam: César, agora você é um engenheiro, pode trabalhar nessa área. E é muito bem, muito maravilhoso e é válido. É assim que funciona o nosso sistema de ensino. Só que quando falamos das coisas de Deus, sabe, não acontece desse modo. Não acontece desse modo. Vou te explicar melhor. A Bíblia diz que todos os cristãos, todos, veja, temos recebido pelo menos um dom espiritual. No momento da nossa conversão, imediatamente o Senhor colocou em você e em mim um dom espiritual. E diz que também, através desse dom espiritual, devemos servir a Ele, trabalhar para a missão de Deus. Só que aí vem em nossa mente uma grande dúvida. Espera, como é que eu vou trabalhar nessa área se ainda não fui preparado? Porque eu me lembro, por exemplo, da faculdade. Primeiro eu preparo e depois você trabalha. O Senhor diz assim: não é assim com respeito ao dom espiritual. Você o recebe e você já vai servir, vai trabalhar para a obra do Senhor. E então, aí um diz assim: não tem como, eu preciso do preparo. E por querer aguardar o preparo, não servimos, não trabalhamos para o Senhor. E muito menos usamos esse dom espiritual. E é por isso que hoje, através desta aula da Escola Plenitude, quero dialogar sobre este tema. O Senhor já te entregou um dom espiritual e Ele deseja que você venha a servir a Ele com esse dom. E para isto já quero ler este texto de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ou 6, diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais. Diferentes tipos de dons espirituais. Existem maneiras diferentes de servir. Você pode servir ao Senhor de diferentes modos. Agora, há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade de fazê-lo. E essa é a questão. O Senhor já te entregou um dom espiritual. Você já não precisa mais preparo, não precisa mais treinamento. Por quê? Porque Ele já te entregou essa oportunidade de poder servir neste momento a Ele. Vamos aprender um pouquinho sobre esta grande verdade. A Bíblia nos diz que todos os cristãos temos recebido pelo menos um dom espiritual. Ou seja, você tem pelo menos um dom espiritual. E o Pai Celestial te entregou esse dom para que você venha a servir a Ele, trabalhar, usar esse dom. Aí a questão é que um diz: não, espera, eu preciso de treinamento. Não. O Senhor diz assim: com as coisas espirituais não funciona desse modo. É diferente. Por isso que já te entreguei o dom espiritual. Só que ainda assim, sabendo tudo isso, pode surgir alguns motivos pelo qual não acreditamos, sabe? Não acreditamos que realmente eu tenho um dom espiritual. Eu tenho conhecido pessoas, cristãos de muitos anos, e ainda questionam, dizem: será mesmo que eu tenho um dom espiritual? Então, por quê? Porque duvidamos de uma verdade que está aí. Deus nos entregou na sua palavra. Eu quero te falar aqui de quatro motivos. Poderia te falar de muito mais, mas quero falar de 4 motivos pelo qual não acreditamos que temos o dom espiritual e muito menos trabalhamos, servimos ao Senhor. A primeira é a falta de clareza. Volto a dizer, veja, lembra disto. Dom espiritual, como já diz o mesmo nome, diz assim, é um dom espiritual. É algo que o Senhor te entrega de um modo sobrenatural, ok? Não podemos conseguir pelo esforço humano. Não é algo que você vai conseguir através de aulas realizadas em um seminário, em uma faculdade, em uma escola. O dom espiritual é algo que só recebemos com a ajuda do Espírito Santo. E é por isso que então não fica tão claro para nós se realmente eu tenho esse dom espiritual. Porque eu desejo enxergar, sabe? Eu quero tocar,
É diferente de uma aula presencial. Não, é diferente de uma aula na faculdade, na escola, em outro lugar. Mas eu não enxergo esse dom espiritual. Então, falta clareza. E como me falta clareza, eu chego a uma conclusão, sabe? Desconfio. Eu estou desconfiado em que realmente não tenho esse dom espiritual. Aí eu quero te dizer que, sabe por que estamos duvidando? Porque não temos muita comunhão com o Senhor. Essa falta de comunhão, através da oração, do estudo da palavra, nos leva a duvidar, dizer, será mesmo? Será mesmo? Então, não é porque não temos o dom espiritual, realmente temos. A questão é que nos está faltando comunhão com a palavra, com o Pai Celestial e fé. Acredita que realmente você tem esse dom espiritual. Outra razão pela qual não acreditamos ou duvidamos, neste caso, que temos recebido o dom espiritual. A segunda é incoerência no procedimento. Lembra? Falei agora no início. Você quer se formar como engenheiro, ingressa na faculdade, estuda ano após ano e depois recebe o diploma e te falam, bem-vindo, você é engenheiro. Com respeito ao dom espiritual, não é assim. O dom espiritual diz assim, o Senhor diz, você não precisa de treinamento, eu já te entreguei tudo. Por exemplo, você é o dom para pregar a palavra, você vai e prega a palavra. Você tem o dom para profetizar, vai logo profetiza. Não, mas eu preciso de aula de profetizar, como profetizar? Não, vai lá. Outro, você tem o dom espiritual para libertação, libertar pessoas de diversas opressão, demônios e tudo isso. Preciso de aulas. Não, vai, em nome de Jesus, você já está preparado, tem o dom espiritual. Então, essa incoerência no procedimento nos faz duvidar. Por quê? Porque a mente humana, ela confia naquilo que enxerga, em um processo, em uma sequência. E o dom espiritual não funciona assim. É mais, quero te ler este texto de Romanos, capítulo 12, versículo 6. Diz assim, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Ok? Então, o Senhor já te entregou o dom. Agora, qual é esse dom? Precisa perguntar a Ele te responde e aí então começa a exercer aquele dom no serviço do Senhor. Segunda questão, então, lembre, a primeira foi a falta de clareza. Será mesmo? Porque nos está faltando comunhão com o Pai Celestial. A segunda é, não, como que não tem como? Eu preciso de um procedimento, de um curso. Não, você já recebeu. A terceira é porque ainda podemos ter essas dúvidas. É a falta de evidências. Esta questão é bem interessante. Eu até fiquei refletindo sobre isto. Sabe, não existem assim dados, provas sólidas. Não existe. É diferente de um diploma que, volto a dizer, esse exemplo da faculdade. Já, a faculdade diz, você é formado como engenheiro, o governo do Brasil reconhece a você que realmente tem o preparo para essa área, pode ser um médico, pode ser professor, então você recebe uma confirmação. E até aí tudo bem, funciona em nosso sistema de ensino, mas com as coisas de Deus não. Então nos falta provas sólidas e um diz assim, como posso acreditar que é realmente isso? E o pior de tudo é que aí um olha para outros irmãos, irmãos da nossa própria comunidade, da nossa igreja, e eu vejo, olha esse irmão, quantos anos, e ele nem sabe qual é o dom espiritual dele. Aí olho para o outro, olha, vê, também ele não sabe, e muito menos está servindo ao Senhor. Então, toda essa falta de evidências nos leva a uma conclusão. Eu acho que não, essa coisa de dom espiritual, não é verdade. Por quê? Porque não tenho provas sólidas e não tenho irmãos que realmente estão exercendo seus dons. Infelizmente se está tornando muito comum o lado que Deus não deseja. Pessoas, filhos e filhas de Deus, que não estão servindo o Pai Celestial usando o seu dom espiritual. E a última razão pela qual não acreditamos que temos recebido o dom espiritual é a falta de familiaridade. Essa questão. Falta de familiaridade com as coisas do Senhor, com o sobrenatural. Vamos lá. Um dom espiritual é algo novo que Deus te entrega, ok? Não é uma habilidade, não é um talento.
Isso é diferente, ok? Um dom espiritual é algo novo que o Pai Celestial te entrega só porque você é filho, filha de Deus, e que não está relacionado com as nossas experiências anteriores. Volto a dizer, imagina, que pessoa teve experiência para expulsar demônios? Não, eu anteriormente, antes de ser cristão, até que já fazia um pouco disso. Não espera, nenhuma pessoa fez isso. Mas existe dom de libertação. Então, Deus te entregou algo novo e te entregou também algo completo. Ok? O dom espiritual não é só uma parte. Vamos lá, quem sabe te dou 30% do dom e você logo vai trabalhando nele. Não, te entregou ao 100%. Então, essa falta de familiaridade, acreditar no novo, no sobrenatural. Ao mesmo tempo, e aí vem a questão, e esta é uma questão bem interessante. Podemos duvidar porque eu acho que eu devo escolher o dom espiritual. Olha, quais são? Me fala aí quais são os dons. Ah, esse não gosto, esse gosto. Esse gosto. E não é assim. É o Senhor quem escolhe o dom espiritual. E tem um propósito, claro que sim. Olha o que nos diz 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O mesmo Espírito quem faz tudo, é o Espírito Santo. Diz assim, ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer, conforme o Espírito Santo deseja. Então um diz assim, mas por que eu tenho o dom espiritual de libertação? Mas eu não pedi, porque o Espírito Santo escolheu, porque ele sabe que é muito importante. Um pode dizer, mas por que eu tenho o dom de profetizar? Se eu nem sei como se faz isso, porque o Espírito Santo escolheu por ti, ok? Então, são quatro motivos que eu coloquei aqui, pelo qual podemos duvidar que realmente temos recebido o dom espiritual. Falta de clareza, falta de comunhão com o Senhor, duvidamos disso, incoerência no procedimento, não, eu acho que primeiro tem que ser o treinamento e depois recebo o diploma do dom espiritual. Não, não funciona assim. A terceira, falta de evidências. Não temos irmãos, infelizmente, testemunhos de pessoas que estão realmente usando seu dom espiritual aí em nosso entorno, em nossa igreja local. E a última é falta de familiaridade, ou seja, não acreditamos nas coisas novas, do sobrenatural do Senhor. E aí, então, um diz assim, não, mas eu tenho habilidade, talento em outras áreas. Ok, não tem problema, mas o dom é diferente. É o Espírito Santo que escolhe por ti. Então, vamos agora estudar o propósito pelo qual o Espírito Santo escolheu esse dom para a tua vida. Então, qual é o propósito de eu, você, todos os filhos e filhas de Deus, ter um dom espiritual? Pelo menos um. E por que o Espírito Santo tem que escolher por mim, por você? Por que não deixou que cada um venha escolher? Quatro razões. Vamos lá. A primeira questão é que o dom espiritual, ele serve para edificar a igreja de Cristo. Isso fica bem claro em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim, a cada cristão é dada a manifestação do Espírito para o bem comum, ok? Então, você recebeu um dom espiritual, eu também. Nós que participamos em uma mesma igreja local, porque no conjunto é importante para edificar essa igreja local e como consequência disso, essa igreja local se torne luz do mundo, começando nesse bairro e logo espalhando para a cidade, inclusive para todo o Brasil, todo o país. Ou seja, o dom espiritual não é algo individual, não é um benefício para mim. Por isso que eu quero escolher um dom que de algum modo me convém. Não. O Espírito Santo está pensando na comunidade e diz assim, olha, nessa comunidade da IPI Rio Pequeno, aí, nesse contexto local, preciso que pessoas, ou neste caso cristãos, tenham os seguintes dons espirituais. Por quê? Porque assim toda essa comunidade será abençoada. É por esse motivo que o Espírito Santo escolheu. Todos somos importantes. Segunda questão também, é algo que devemos sempre lembrar. É para o cumprimento da missão de Deus. Sim, o dom espiritual não é simplesmente para guardar, para um conhecimento e dizer, legal, eu tenho o dom para profetizar, eu tenho o dom para ensinar, até que tá bom. Não, é para
servir, para servir na missão do Senhor. Então, são dados, lembre, sempre nesse objetivo. Deus deseja que a Igreja de Cristo, ou seja, você e eu, todos os cristãos, venhamos a proclamar o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo salva as pessoas, tira do inferno. E essa é a questão, as liberta da condenação eterna. E isso é possível quando em uma igreja todos os cristãos daquela comunidade estão exercendo seus dons espirituais. Olha que lindo! Não tem como realmente alcançar outras pessoas com o Evangelho de Cristo se não passa pelos nossos dons espirituais. Por isso que foi o Espírito Santo que nos escolheu para aquela função específica. Terceiro motivo, terceiro propósito pelo qual o Espírito Santo te entregou um dom espiritual é a manifestação do poder de Deus. Sim, esta parte é muito poderosa. Deus escolheu manifestar o seu poder através do dom espiritual que te entregou. Sim, veja, vamos lá, vamos explicar. Existe uma pessoa em nosso bairro, em nosso entorno, um familiar, um conhecido, que está passando por uma forte opressão. Aí o Senhor pode chegar, Ele é todo poderoso, e tirar essa opressão desse ser humano. Pode sim, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, mas Ele decidiu o seguinte, não, vou enviar a meu filho, a minha filha, que tem o dom espiritual de libertação, para que esteja orando e através desse poder sobrenatural que eu entreguei a meu filho, essa pessoa venha a ser liberta. Por isso que é essencial conhecer o dom que o Senhor te entregou, porque é a manifestação sobrenatural do poder dele na tua vida. Você é esse instrumento glorioso, maravilhoso, e existem pessoas que estão clamando por ajuda e só receberão esse poder, essa ajuda, através do dom que Deus te entregou. Manifestação linda. E finalmente, o quarto propósito pelo qual Deus nos entregou um dom espiritual, pelo menos um, é para crescimento e maturidade. Sim, crescimento e maturidade espiritual. Quanto mais servimos para a obra do Senhor, para a missão de Deus, mais também começamos a aprender, e de um modo consciente, que realmente existe um poder sobrenatural, que realmente Deus está em nossa vida, que realmente Ele deseja abençoar vidas, e tudo isso fortalece a nossa fé, nos faz crescer em maturidade e, sobretudo, confiar. Então, quanto menos exerço o dom espiritual, o que surge? Dúvida, surge a falta de clareza, será mesmo? Por quê? Porque não estou servindo ao Senhor. Quanto mais estou servindo, mais a fé é sólida, o crescimento surge e, como consequência disso, sabe o que vai acontecer? Eu tenho convicção disso, porque a Bíblia diz, Deus te vai entregar ainda mais bênçãos, mais dons espirituais, porque você está servindo no propósito que o Senhor deseja. Então, nesta parte da aula, falei de quatro propósitos pelo qual você tem esse dom, ok? Vamos lá. É para edificar a Igreja de Cristo. Muito bom. Então, você é parte de uma comunidade local. Neste caso, a IPI Rio Pequeno, a nossa igreja. O teu dom é importante e ele é necessário. Neste caso, esse dom é necessário para a edificação dessa igreja local. Como também do outro irmão e de todos. Todos no conjunto trabalhamos para edificar a Igreja de Cristo. Segunda questão é o cumprimento da missão de Deus. Deus deseja que mais e mais pessoas venham a conhecer o Evangelho de Cristo e, como consequência disso, ser libertos da condenação eterna. Como vai acontecer? Quando cristãos, como você e como eu, venhamos a exercer o dom espiritual. Terceira questão é a manifestação do poder de Deus. Manifestação. Deus decidiu manifestar seu poder, sua presença, o seu amor, a sua misericórdia, através do dom espiritual que Ele te entregou. E a última, a quarta, também o dom espiritual serve para crescer, para a maturidade. Como consequência disso, a nossa fé fica mais sólida, mais firme, e confiamos totalmente que o Senhor está presente em nossa vida e Ele deseja abençoar a muitos. Glória a Deus.
pelo dom espiritual. Quiero concluir esta aula leyendo este texto de 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Sejam bons administradores dos dons espirituais que o Senhor te entregou. Agora, que cada use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim, para que em tudo Deus seja louvado. Olha que lindo, que texto poderoso. Debemos guardar este texto en nuestra memoria. Este texto que acabo de leer, de 1 de Pedro, inicia diciendo que cada un use o seu próprio dom. Ou seja, aqui já te confirmo, você tem um dom espiritual. Não diz o texto, veja, os que receberam podem usar. Não está condicionado. É uma afirmação. Cada use. Você tem. Você é cristão? Tem. Você não tem dom espiritual, então você não é cristão. É assim de direito o que este texto nos está dizendo. Agora, porque você recebeu esse dom espiritual, ok? Já ficou essa parte bem clara. Agora diz assim, devemos mostrar, manifestar com o serviço. É o que falo aqui. Quem foi chamado através do dom espiritual para pregar, pregue. Não é para colocar simplesmente o diploma na minha parede e falar, não, eu tenho o dom da pregação. Mas tudo bom, prega. Do mesmo modo, quem foi chamado para o dom espiritual de serviço, venha servir. E aí vá. Então, sempre façam. Por quê? E aqui que eu quero te dizer essa última parte. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado. Olha que lindo. Deus seja louvado. As pessoas, sabe? Pessoas que ainda não são cristãos, eles até desejam conhecer ao Deus maravilhoso. Às vezes nem sabem como. Eu conheço amigos, familiares, que eles até têm dúvidas, algumas questões assim, questionamentos sobre Deus. Não são cristãos, mas estão aí, sabe? Mas a Bíblia está dizendo que essas pessoas vão realmente a louvar ao Senhor, vão honrar, glorificar o Pai Celestial quando vejam a um cristão exercendo seu dom espiritual. Sim, porque aí vão a dizer, eu conheço ele é meu amigo, é meu colega. Ele nunca ensinou, mas olha, agora que é cristão, ensina e ensina de um modo maravilhoso. Porque lembre, o dom espiritual é algo novo, não está relacionado com uma capacidade anterior à nossa conversão. Então diz assim, que interessante. Ou eu lembro dele, olha, ou ela tinha vergonha de falar em público e agora que é cristão, prega para muitas pessoas e olha e fala no microfone com tanta segurança. O que aconteceu com essa pessoa? Se era tão tímido. O dom espiritual que o Pai Celestial te entregou. E aí essa pessoa, esse não cristão, vai ficar impressionado, vai dizer, realmente existe um Deus que transforma vidas, transforma pessoas. E isso que o Senhor está dizendo que é muito importante usar o dom espiritual. E finalmente, quero concluir esta aula com a primeira parte do versículo. Diz assim, sejam bons administradores. Ou seja, é necessário sim, saber administrar o que o Senhor nos entregou. Por quê? Porque em algum momento da nossa vida, o Senhor nos vai exigir, nos vai dizer, o que você fez com esse dom? O que você fez? Então, é necessário ser um bom administrador. E como iniciamos isso? Tirando todo tipo de bloqueio, como o que falamos no início da aula. Eu acho que eu não tenho. Você sim tem, porque é cristão. E a segunda questão, você não escolhe o dom espiritual, foi o Espírito Santo que escolhe. E se ele escolheu, é o melhor para a tua vida, para a minha vida. Então, simplesmente recebamos com alegria, com muito amor e venhamos a trabalhar para o serviço do Senhor através desse dom espiritual. Vamos concluir. Senhor, eu sei, Pai, que neste momento meus irmãos, minhas irmãs estão ouvindo esta aula e alguns deles estão ainda perguntando,
qual é meu dom? Ok, já entendi que tenho um dom, mas qual é meu dom? Por favor, Espírito Santo, fala para esse irmão, para essa irmã, qual é o Espírito Santo que você, Espírito Santo, escolheu para ele e para ela. E também, peço por favor, que ajudes a que esse dom se torne realidade. Venha aquele cristão exercer, praticar, porque assim o mundo conhecerá ao nosso Senhor e a manifestação do seu poder. Te agradecemos, Pai Celestial, pelos dons espirituais que nos tem entregado. Muito obrigado, Senhor, porque confias em nós e desejas nos usar, cada um de nós, como um instrumento da tua glória. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.